Pode começar. Fechou. Obrigado, Amanda. Então é isso, pessoal. Só complementando o que eu estava falando, quem já está conosco desde o início, que a gente começou esse projeto lá em. Ixi, agora falhou a memória, não sei se foi em setembro, junho. A gente já tem feito muita coisa, a gente tem disponibilizado para vocês muito material, inclusive essas músicas que nós vamos subir na nossa plataforma. Ah, não está na plataforma ainda? Ainda não, porque a gente está com outras prioridades no desenvolvimento dela. Mas, como que eu faço para ter acesso a essas músicas? Está na descrição dos nossos grupos, onde a gente envia dicas diárias, onde a gente tem colocado para vocês os quizzes, né, semanais, que inclusive hoje nós estamos num formato diferente. É a segunda vez que nós vamos entrar ao vivo com vocês para poder fazer a resolução. Até o início do projeto, a gente só colocava esses simulados, esses quizzes, e dava as respostas de os comentários, fazia os comentários de cada questão. Mas nada melhor do que vocês poderem nos ouvir ao vivo, né? Então, a Amanda iniciou na semana passada, hoje eu estou com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre LDB, e depois tem o professor Ravan, não, perdão, primeiro o Jonathan com português e o professor Ravan, se salvo engano, vai trabalhar a ECA com vocês, tá bom? Então, nosso projeto está só crescendo, está só desenvolvendo e eu espero que vocês continuem conosco aí nessa empreitada. Estou vendo 21 pessoas já conosco, que bacana, massa demais. Eu acho que todos vocês estão de recesso, né, férias escolares, e ontem me perguntaram, professor, você não trabalha na sede da Secretaria de Educação, você não está de férias? Perdão, você já saiu da secretaria? Aí eu falei, não, eu estou de férias, é por isso que eu vou dar essa aula às 14 horas, porque eu estou de férias na secretaria, mas eu tenho dois meninos para criar, né? Então, não dá para ficar dando mole, a gente tem que complementar aí os afazeres para a gente dar conta dessas demandas. Galera, seguinte, eu quero começar a testar aqui a nossa interação, porque eu sou um professor que fica perguntando muito, né? Eu gosto muito da interação. Esses dias eu dei uma aula para a galera lá de Porto Alegre, nossa, mas parecia um monólogo, ninguém comentava nada. Então, vamos testar aí. Ó, eu já dei aula em Taguatinga, como professor temporário, Plano Piloto como professor temporário, mas a minha o período que eu dei aula foi em Samambaia, onde eu também fiz a minha carreira dentro da Secretaria de Educação. Fui coordenador pedagógico, fui diretor de uma escola lá em Samambaia, mas hoje estou trabalhando na Subsecretaria de Planejamento. Tem alguém aí do Plano Piloto? Coloca aí da onde que você está vendo essa aula, escreve aí para mim. Plano Piloto, Samambaia, Planaltina. Deixa eu ver aí quem são vocês, só para eu começar a verificar aqui da onde que vocês estão assistindo. Olha, a Aline já está falando que é da Vicente Pires. Tem uma galera aí já entrando, né? Riacho Fundo, beleza. Vai testando aí, porque normalmente entre as perguntas eu sempre vou estar comentando com vocês e vocês podem ir participando comigo. Tá certo, tem uma galera aí de Ceilândia, a Jane. Ó, Tassi, você me conhece lá de Samambaia? Eu morei muitos anos em Samambaia. Dava aula lá, era diretor lá da 614. Tem a Thaís, de Águas Claras. Águas Lindas, cara, em massa, cara. Aqui da Rede, né? Show de bola. Beleza. Galera, é isso aí. Sem mais delongas. Já conheci vocês. Vamos lá que nós temos muita coisa boa para conversar. Fechou? Bom, vocês receberam um material em formato A4, não é isso? Porém, eu vou compartilhar com vocês aqui no formato de apresentação para ficar melhor. As perguntas são as mesmas, tá? As questões são as mesmas, porém, eu estou apresentando aqui num formato de apresentação, né? Para ficar melhor para vocês visualizarem. E também acrescentei nesses slides algumas coisas para a gente fazer umas observações. Observações essas que nós vamos colocar na plataforma junto com esses slides. Então, eu vou salvar todas as observações, anotações que eu fizer aqui e vou subir para a plataforma. No finalzinho, eu mostro para vocês como é que funciona a plataforma. Beleza? Bom, LDB. Galera, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês a Amanda já falou bem, a LDB para mim é uma das legislações, se não a legislação mais importante, tá? No que diz respeito à educação nacional, porque ela vai trazer todas as diretrizes. Então, tudo que que as escolas precisam se atentar em questão de regramento,
está na nossa LDB. Óbvio que nós vamos ter outros normativos, inclusive a Constituição Federal, que vão trazer alguns normativos também importantes para a gente se atentar. Porém, a LDB ela é fundamental para a gente entender a educação brasileira. Bom, ponto importante. Essa aula de hoje, a gente não vai conseguir exaurir toda a LDB, obviamente. É uma aula que vai durar no mínimo, eu planejei no mínimo 1 hora, mas a gente pode estender um pouquinho mais do que isso. Vamos vencer as 20 questões, tá bom? Agora, a gente na prova CLESE, no lançamento, a gente vai falar sobre isso, tem uma aula completa, tem um módulo completo de LDB com 18 aulas. 18 aulas. Então, professor, o que você fez hoje? O que eu fiz? Eu analisei mais de 500 questões da IADES, do CESP e da Quadrix, de certo ou errado, e tentei sistematizar para vocês em 5 blocos aquelas que mais caem. E vou comentar uma coisinha mais ou outra em cada questão para que vocês possam captar e aumentar aí a possibilidade de acerto em outras questões, em variáveis dessas questões. Então, Lucas, você vai falar da LDB toda? Eu vou citar, a gente vai passear na LDB toda, mas não tem como exaurir esse conteúdo tão grande em uma aula como a de hoje. Mas essa aula está muito top. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que vocês vão gostar. Então, nós vamos começar. Vamos lá, vamos meter bala. É o seguinte: fundamentos, princípios e deveres. Nós vamos começar pela base da nossa LDB. Para responder essa questão, primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu só minimizar o negócio aqui do Zoom. Beleza. Minimizei, perdão. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a LDB, ela vai falar, vou botar aqui, LDB. Ela vai falar da educação. Educação em sentido amplo. Isso é questão de prova, tá? Estou complementando essa questão que está aí. Sentido amplo. E ela vai falar da educação escolar. Isso o nosso artigo 1º já fala. Logo no início, perdão, no início da LDB, não é o primeiro, não. Aí, vai falar o seguinte, que é a literalidade dessa questão aí que vocês estão vendo na tela. A educação abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições... Aí aqui, ó. Instituições de ensino, faltou um R, ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esta parte aqui, ó, instituições de ensino e pesquisa, é essa parte aqui, ó, educação escolar. O resto, aquilo que a gente aprende na nossa família, aquilo que a gente aprende na igreja, que a gente aprende em qualquer outra instituição, nas organizações de sociedade civil, isso se chama educação em sentido amplo. A LDB, ela reconhece educação em sentido amplo. Porém, ela só disciplina educação escolar. Ok? Então, isso daqui que eu acabei de falar para vocês é questão de prova, tem várias outras que falam sobre isso. Afinal, professor, essa questão aí está certa ou está errada? Ela está certíssima, tá? Esqueci de perguntar para vocês. Eu sempre vou dar uma lida, vou organizar aqui com vocês. Eu leio a questão e aí vocês podem ir colocando no chat o que vocês acham da questão, se está certo, se está errado, tá bom? Aí depois eu venho com a explicação. Então, professor, isso tudo aqui a LDB fala. Só que o que eu chamo a atenção para vocês? Ela reconhece educação em sentido amplo, mas ela não disciplina educação em sentido amplo. Ela só disciplina educação escolar. Isso não torna a questão errada, tá bom? Ela está certíssima. Estão acompanhando aí? Aí, professor, mas tem uma forma melhor de compreender esse artigo. Artigo 1º mesmo, tá confundindo. Artigo 1º? Tem. Você vai lembrar do seguinte, ó. Olha só. Fábio comprou um trator inglês moderno no Maranhão. Beleza? Você vai lembrar disso, você não vai esquecer mais do artigo 1º que cai em todas as provas, tá? Então, a LDB, ela vai falar, ela reconhece os processos formativos que se desencadeiam na família, na
convivência humana no trabalho. A gente aprende muito no trabalho, não é verdade? Nas instituições. Opa, apertei aqui o botão sem querer. Instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, as OSCs, e também nas manifestações culturais. Olha só, eu trouxe uma questão molezinha, é uma questão fácil, né? Mas as bancas costumam brincar com isso aqui, tá? Dizer apenas, coloca palavras restritivas, aí fala que é apenas isso, apenas aquilo. Então, para você não errar a questão, tá aí para vocês. Eu fiz uma imagenzinha, tá? Para vocês não esquecer. Tá aí, ó. O Fábio, então, esse é o Fábio. Ele comprou um trator moderno. O trator é inglês e foi no Maranhão foi no Maranhão. Aí vocês conseguem aprender, compreender melhor esse método mnemônico, tá bom? Espero que vocês usem com bastante sabedoria isso daí. Bom, essa questão é muito fácil, né? Mas cai muito em prova, beleza? Vamos para a próxima. A igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a garantia do padrão de qualidade são princípios orientadores do ensino brasileiro, previstos na LDB. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Vai escrevendo aí para mim, certo ou errado? Mamão com açúcar, o professor está trazendo só questão fácil, hein? Bom, igualdade de condições para acesso e permanência, além da garantia do padrão de qualidade, são os pilares do nosso ensino, tá bom? E aí, não só a IADES, a SEBRAS, as bancas, de uma maneira geral, elas vão querer falar o quê? Vão querer te enganar dizendo que o Estado só garante o acesso. Mas está lá, bem claro na LDB. Garantir a permanência também. Por que isso, galera? Porque antigamente, com as outras LDBs, as de 61, a de 70, a gente tinha uma perspectiva muito menos social. Perdão, não tinha nem perspectiva social. É com a Constituição Federal de 88 que a gente quebra uma série de paradigmas, né? Uma escola mais tecnicista deixa de ser a nossa prioridade para uma escola mais progressista e social, preocupada com as questões sociais. E permanência é incluída, porque o raciocínio não adianta a gente colocar o menino na escola se ele não tem segurança pública adequada na região onde ele mora, se ele não tem uma merenda escolar, ele fica na escola com fome, se ele não tem condições de ter um uniforme escolar. Então, essas políticas públicas vão fazer com que esse menino permaneça. Há uma política pública até de busca ativa. Por quê? Se esse menino começa a faltar, nós temos na legislação que a gente tem que buscar o conselho tutelar. Então, obviamente, há uma grande variedade de questões nesse sentido, mas é bom você saber que é acesso e permanência, tá bom? Então, vocês acertaram molezinha, essa daí também facinha. Vamos para a terceira. De acordo com a LDB, o Estado brasileiro é responsável por garantir a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos. Bom, é isso mesmo. Então, já a gente vai ver, na próxima slide, já vou lá para o próximo slide, depois a gente volta aí. Isso, vão marcando aí certo ou errado, já falei, né? Mas tudo bem. Olha só, quem está no grupo, quem está no projeto Aprova Class desde o início, já recebeu esse slide aí, que é um slide que eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Porque ele é uma mistura do que diz a LDB e do que diz, principalmente aqui para nós da Secretaria de Educação, é uma mistura da estratégia de matrícula, dos nossos currículo e movimento. Então, toda a nomenclatura já atualizada de como a gente organiza a nossa rede de ensino pública aqui do Distrito Federal
Tá aí nessa tela. Então, guardem esta... Eu vou subir, lembrando que eu vou subir esses slides para a equipe, vai subir esses slides para a plataforma. Então, guarda essa tabela com muito carinho. Então, a gente sabe que a educação escolar ela é subdividida em dois níveis: educação básica e educação superior. Essa tabela é da educação básica, que ela é subdividida em três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, cara, eu já deixei aqui, ó, onde que está o primeiro ciclo para as aprendizagens, o segundo ciclo para as aprendizagens, o terceiro ciclo para as aprendizagens. E a questão, ela está querendo saber se você sabe aonde que começa a obrigatoriedade da matrícula. Da matrícula. É aqui, ó. Da matrícula. Ou seja, a matrícula é a partir dos 4 anos e ela se estende até os 17 anos. Beleza? O Estado, pegadinha, hein? O Estado é obrigado a ofertar isso daqui? Sim, o Estado é obrigado a ofertar isso daqui. Porém, o pai não tem a obrigatoriedade de matricular antes dos 4 anos, só a partir dos 4 anos. Dito isso, guardem com carinho essa tabela. Eu já vem falando aqui maternal 1, maternal 2, berçário, primeiro período. Algumas escolas particulares chamam isso aqui de jardim, né? Jardim de infância. Então, cara, tá completinha. Isso aqui vocês pegam muita questão. Voltando, o Estado brasileiro é responsável por garantir a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade? Sim, essa questão está certa, tá bom? Ele é obrigado. Agora, se tivesse uma palavrinha, garantir apenas a educação gratuita dos 4 aos 17, aí está errado, tá bom? Porque não é apenas dos 4. Garantir, ele ofertar a educação básica é da creche até o ensino médio. É da creche até o ensino médio. Vocês estão pegando essa diferença? Aí o pessoal vai falar, mas professor, o PNE fala que a gente ainda não tá, que o Estado ainda não é obrigado a ofertar a creche. Não. Já tem jurisprudência sobre isso. Desde 2023, o Estado é obrigado a ofertar do zero em diante. Tá bom? É isso daí. Fiquem espertos para vocês não errarem mais isso daí. Beleza? Qualquer dúvida, vai falando aí no chat que eu tô visualizando aqui, eu tô dando aula, eu tô visualizando, mas é um ponto de atenção aí que eu deixo para vocês, porque é uma questão que confunde muita gente. Mas é fácil, não tem erro não. Vamos para a próxima. Questão 4. Qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir o direito de acesso à educação básica obrigatória. Pessoal, o artigo 5º da LDB, ele traz um dispositivo novo para a educação do país, que é chamado, e vai escrevendo aí, vai escrevendo, certo ou errado? Chamado o quê? De direito. O CESP adora usar esse termo aqui, ó, direito público subjetivo. O direito público subjetivo, ele é muito do advento da universalização. Opa, universalização. Tá, professor, a questão era tão fácil, você agora dificultou. Meteu um direito público subjetivo, meteu universalização, não sei o que é isso. Bom, qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir o direito do acesso à educação básica obrigatória. Isso é direito público subjetivo e está previsto no artigo 5º exatamente o que vocês marcaram aí, certo? Por que veio com o advento da universalização? Porque antes da Constituição de 88, a escola não era para todos. E como a escola foi universalizada, é um direito de todos, a LDB teve o cuidado e o carinho de colocar o artigo 5º para dizer, ó, se aí no teu ente federado, no seu município, estado ou no Distrito Federal, estão negando a vaga para você, você pode acionar o poder público, tá bom? Então, gravem aqui esse termo aqui, ó, direito público subjetivo, porque algumas questões, principalmente do CESP, trazem essa expressão. Muita questão cai sobre isso, tá bom? Mas é facinha, não tem erro não. Galera tá acertando todas, hein? Estamos sem polêmica até agora. Agora a gente vai para o nosso bloco 2. Vamos falar um pouquinho da organização da educação nacional.
Pessoal, se vocês soubessem o tanto de coisa que eu pulei aqui, que lá no curso completo da Prova Class de LDB a gente fala, pulei muita coisa, mas já dei muitas dicas boas aí para vocês, tá bom? Vamos ver como é que é essa daí. Aí ele tem um textinho, né, que serve inclusive para as demais, mas eu vou ler esse textinho só uma vez. A LDB foi promulgada em 96. Seu objetivo é assegurar o direito social à educação a todos os estudantes, definindo os princípios, as diretrizes, a estrutura e a organização do ensino, abrangendo todas as suas esferas e os seus setores. No que se refere à LDB, julgue certo ou errado o item a seguir. A educação escolar é composta pela educação básica, ok, que é formada pela educação infantil, ok, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e pelo ensino superior. Pessoal, CESP, né? Esse é CESP? Calma aí que tá. Deixa eu ver de quem que é, que eu não estou conseguindo enxergar aqui, porque o negócio do Zoom tá bem na cara. É CESP, é IADES, é IADES. O que é a IADES? Essa daqui você vai ficar perdendo uns 5 minutinhos tentando ver o que ele está querendo dizer, se a vírgula está aqui ou está lá. Mas, basicamente, o que ele está falando? Ele está falando que a educação escolar é composta pela educação básica, e a educação básica ela tem 4 etapas. Seria isso: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Aí o que você vai marcar? Você vai marcar errado, tá bom? Porque o ensino superior não está dentro da educação básica. Ele está dentro da educação escolar. A setinha para cá, ó. Educação, ensino superior. Beleza? Essa letrinha do professor. Cara, eu descobri que tem uns softwares para melhorar a letra. Tá bom? Eu vou descobrir isso, porque não é possível ter uns professores com a letra perfeita. Não é possível, tem que ser um software. Vou melhorar essa letra, eu prometo para vocês. Vou descobrir como é que eu faço isso. Mas então, pessoal, essa questão está errada, porque o ensino superior não faz parte da educação básica. Fechou? Molezinha também é essa, né? Aí, nós temos essas seguintes aqui. Essa questão de número 6. A educação básica no DF poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos ou grupos não seriados, tendo como carga mínima anual 800 horas, distribuídas em 200 dias de efetivo trabalho escolar. E aí, certo ou errado, galera? Certo ou errado? Aqui, a gente tem que ir lá para o artigo, enquanto vocês vão respondendo aí, lá para o artigo 24, beleza? Vai lendo lá o artigo 24. Segundo esse artigo, é justamente isso aí, ó. No mínimo 800 horas anuais, e aí a gente tem algumas características no ensino médio que diferem, tá? Dessas horas. A gente fala sobre isso bem aprofundadamente no nosso módulo, que inclusive quem ministrou o módulo de LDB fui eu, tá? E tem, no mínimo, também 200 dias letivos. É justamente isso que a LDB fala, tá? Aí, a única observação que eu faço que costuma cair em prova e eu não trouxe para vocês, exames finais conta nos dias letivos? Não contam. O que quer dizer isso? Se tiver um dia para a prova final, tiver um dia para a prova final, ou avaliação do bimestre, não sei o que, não pode contar nos dias de efetivo trabalho. Vocês têm que ficar esperto com isso. Então, exames finais não entram nessas contas de dias letivos e as bancas costumam trabalhar sobre isso. Tá bom? Dizendo que conta, mas não conta. Bom, essa questão aí, então, ela tá certinha, né? Todo mundo acertou, todo mundo acertou. Molezinha essa daí também. Vamos para a próxima? Essa daí é boa. Olha só que interessante essa. Essa daqui a gente tem bastante coisa para falar. Conforme a LDB, julgue o item. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. Então, está falando que as escolas
de ensino fundamental e médio estão dentro do sistema de ensino dos estados. E ainda te bota aqui, ó, iniciativa privada só para te confundir. Pessoal, eu vou ensinar para vocês o que a LDB está falando, tá? Sobre essa organização e vai valer para as públicas e privadas. Enquanto eu vou escrevendo aqui para vocês, o que vocês vão fazer? Vão marcar se é certo ou errado. Vai fazendo aí. Enquanto isso, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou... primeira coisa, aqui na Secretaria de Educação, você tem que ficar esperto que o DF ele é híbrido, então ele acumula as competências estaduais e municipais, tá bom? Então a LDB vai definir o que é de cada um, o que é do município, o que é do estado, mas o DF ele acumula as duas coisas, por isso que eu coloquei ele bem aqui para a gente falar sobre isso. Então, vamos lá. Palavra-chave aqui. E eu vou dizer para vocês que 15 anos atrás, quando eu estava estudando para a secretaria, isso aqui foi um calcanhar de Aquiles. Mas eu acho que com essa tabelinha aqui, vocês vão matar a charada, vocês não vão errar mais nenhuma questão sobre isso. Beleza? Por que a palavra-chave é prioridade? Porque você vai perguntar o seguinte: qual é a prioridade de oferta do município? Aí vocês vão colocar, ó, educação infantil. A prioridade de ofertar a educação infantil. Porém, ela também tem que garantir o ensino fundamental. Beleza? Ela também. A prioridade é a educação infantil, mas ela também tem que garantir o ensino fundamental. A prioridade de oferta do Estado já é o ensino médio. Porém, ela também tem que garantir o ensino fundamental. Beleza? A União, ela tem que garantir quem? O ensino superior. Beleza? O ensino superior. O DF, ele acumula tudo. Então, vou botar aqui entre parênteses, acumula. Acumula tudo. Então, a prioridade é aqui, o ensino médio é aqui. No Estado e a União, o ensino superior. Por que eu botei essa coluna aqui perguntando assim, pode ofertar o resto? Porque isso é comumente cobrado pelas escolas, tá bom? Ou pelas bancas, né? Perdão. Pelas bancas. As bancas gostam de confundir vocês aqui. Então, o município, qual o resto? O ensino médio. O resto é o ensino médio, né? Vou botar em abreviado. Ela pode ofertar o ensino médio? Pode ofertar o ensino médio? Sim, tá bom? Se sobrar dinheiro, pode botar assim, dinheiros é ótimo. Opa, apagou tudo. Dinheiro e vaga na base. Ou seja, qual base? Na educação infantil. Perdão, né? No ensino fundamental. Ok? Se tiver sobrando dinheiro e vaga na base. Ok? Estado, professor. O Estado pode ofertar educação infantil? Em regra, não, porque não é sua competência. Não é sua competência. Com exceção de quem? Exceto o DF. O DF vai. DF é o quê? Da creche ao ensino médio. Ok? Ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Educação infantil ao ensino médio. Tranquilo? Ah, faltou aqui a União. E a União, ela pode oferecer a educação básica, né? Vamos colocar a educação básica, que aí entra, quando eu falo educação básica, entra infantil, fundamental e médio. Ela pode? Ela pode, de forma supletiva. Supletiva. De que maneira, professor? Colégio militar. Por exemplo, aqui em Brasília tem o Colégio Dom Pedro II, né? Tem os... Vou botar aqui, ó. Colégio Militares, colégio... Olha aqui, ó. Colégios, exemplos. Colégios militares. Institutos federais. Os institutos federais. Tá bom? Esses são alguns exemplos. De forma supletiva aos colégios militares. Pessoal, com esse quadrinho aí, a gente vai voltar lá para o slide anterior. Beleza?
Questão 7. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, ó, fundamental e médio, fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. E aí? Certinho, né? Fundamental e médio, estados. Estado, fundamental e médio. É isso aqui mesmo. Fundamental e médio. Fechou? Teve uma questão. Eu esqueci de marcar a 6. A 6 está certa, tá? Exames finais. A Alexandra perguntou aí. Exames finais. Perdão. Educação básica, tal, tal, tal. 200 dias e carga mínima de 800 horas. Está certinho, tá, Alexandra? Vamos lá, para 8. Já vamos para o próximo bloco. Etapas da educação básica. O que nós temos aí para falar na etapas da educação básica? 8. A educação infantil, então, nós estamos falando aí da primeira etapa, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, com seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E aí, pessoal, essa está correta ou está errada? O que vocês acham? Primeira coisa, está certo que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, a gente acabou de ver isso. E o foco é o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. Isso está tudo certo. Agora, e essa questão de ela complementa a ação da família e da comunidade? Isso aí vocês vão achar lá onde? No artigo 29, tá bom? Então, tá na literalidade aí do artigo 29, essa questão também tá correta. Então quer dizer que o professor Lucas só está trazendo questão correta. Vai nessa, viu? Vamos para a próxima. A educação infantil deve ter a proposta pedagógica baseada em avaliação sistemática, com finalidade de ascensão e acesso ao ensino fundamental. E aí, pessoal, a 9 certo ou errado? Já escreveram ali que está errado. Está errado mesmo? Eu vou fazer 3 perguntinhas aqui para vocês. Ó, tem avaliação na educação infantil? Vão pensando nessa resposta aí. A educação infantil pode reprovar? Vou botar aqui, um tópico aqui embaixo. Ela classifica para o ensino fundamental? Com essas 3 perguntinhas aqui, a questão fica fácil e a gente esclarece de uma vez por todas, com a perspectiva da educação infantil, que ela vem de uma forma muito diferente da última LDB de 71. Ela traz uma revolução para a educação infantil, tá bom? E a gente fala muito bem sobre isso lá no módulo de LDB completo que a gente está disponibilizando. Bom, sim, existe avaliação, ok? Porém, ela só serve para vou escrever assim, para acompanhamento do desenvolvimento. De quem? Do estudante. Então, tem avaliação? Tem, só que para acompanhamento do desenvolvimento do estudante. Pode reprovar? Não, não pode reprovar, tá bom? Ok? Ela não pode reprovar. E ela sem objetivo de promoção. Ela classifica para o ensino fundamental? Jamais. Pode botar um jamais aqui que para vocês não esquecerem. Proibido, a LDB veda expressamente usar para acesso ao ensino fundamental. Respondendo isso, nada de avaliação sistemática e nem finalidade de acessão. A educação infantil não tem isso, ok? Tudo certinho. Não, galera tá acertando tudo. Vamos ver a hora que vai começar as polêmicas. Eu tô ficando preocupado que não veio nenhuma polêmica ainda, hein? Mas não vai ter, não. Vamos ter fé. 10. A LDB prevê a matrícula de crianças no ensino fundamental a partir dos 6 anos. E aí, agora
a partir dos 6 anos, certo ou errado? Só a gente voltar aqui, ó. Vamos voltar. Ó, ensino fundamental. Quando que começa aqui o ensino fundamental? Bateu os 6 anos? Certinho, né? Questão, professor, cai questão como essa, fácil desse jeito? Cai. Tá bom? Cai. E por que que cai? Porque tem gente que é professor antes de 2005. Antes de 2005, o, o ensino fundamental começava com 7 anos, tá bom? Isso aqui, ó, caiu por terra, beleza? Não é mais 7 anos. Então, aquela galera que é mais antiga pode, se não estiver estudando com afinco nem com a prova class, pode errar essa questão, tá bom? Então, essa questão tá certíssima. Fechou? Questão 11. O ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 anos. Ixi, professor, não sei. E agora? Tem que contar? Por isso, meus queridos, pega essa tabelinha aqui que eu dei para vocês, ó, e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. É isso mesmo, ó. Ensino fundamental. Tá bem aqui, ó. Essa daí. Cai, professor? Cai. Com certeza. Vão te perguntar se é 8, mas não é 8, é 9. Então, questão certíssima. A galera tá acertando. Vamos lá, pessoal. Vocês estão participando pouco. Só estou vendo 2 ou 3 pessoas participando. Vamos lá comigo. De acordo com a LDB, o ensino médio tem como objetivo, entre outros, a preparação básica do educando para o trabalho e a cidadania. Vocês vão perceber, quando vocês estudarem com a gente da Prova Class, que nós vamos explicar que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, enquanto eu vou falando, vai falando aí se está certo ou está errado. Todas elas têm uma finalidade. A própria LDB fala da finalidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, educação infantil, tá bom? Ensino fundamental e ensino médio. Ok? Vamos escrever assim. Aí, o que aqui, ó, vocês vão lembrar do artigo 29. Vai escrevendo aí. E o artigo 29, ele fala o quê? Ele fala que a finalidade, desenvolvimento integral do estudante, da criança, né? Integral. Palavra-chave aqui para vocês: complementar. Complementa o papel da família. Tá bom? Palavra-chave que cai em toda prova. Ação, complementa a ação da família e da comunidade. Aqui vocês já vão encontrar lá no artigo 32. Tá vendo que eu trouxe uma questão e estou trabalhando outras várias possibilidades, né? Aqui ele vai falar o quê? Vai falar em formação básica. Das 500 questões que eu analisei, tem perpassando a finalidade das 3 etapas, tá? Formação básica do cidadão. Aí a palavra-chave aqui que eu coloco, ó, ou frase-chave, que vai falar do domínio da leitura, da escrita e do cálculo e cálculo. Então, galera, está aí sabendo ler, escrever e calcular bem isso daí. Já no artigo 35, vocês vão encontrar que é justamente a nossa questão aí, consolidação, consolidação e aprofundamento do ensino fundamental. Então, por isso que o currículo às vezes se repete, mas você vai ter um aprofundamento muito maior e a gente vai ver isso na BNCC, tá bom? Que inclusive eu creio que seja eu que vai ministrar as aulas de BNCC. Nós estamos vendo ainda, mas provavelmente será eu. E a questão está falando aí preparação preparação para o trabalho. Ok?
e, obviamente, para a cidadania. Ou seja, este garoto ele tem que sair do ensino médio pronto, sabendo ler, escrever, com todo o seu desenvolvimento psicossocial bacana, porque ele começou a trabalhar isso lá no ensino educação infantil, e ele tem que estar pronto para o seu papel social na comunidade. Beleza? Então, qual é qual a questão que vocês marcaram? Todo mundo disse ser, obviamente, porque essa daqui tá molezinha, mas com essas aqui, ó, vocês conseguem trabalhar todas as outras. Karine, já vou te antecipando, tá? A gente está com o valor de R$ 297. Professor, o que que tem direito? Nós vamos falar lá no dia 15, tá bom? Dia 15 eu vou explicar para vocês. Mas, basicamente, vão ter as videoaulas de todo o edital, vão ter agora eu esqueci, tá vendo? Porque eu tenho um scriptzinho de tudo que a gente vai falar. Tem os quizzes, tem o material de apoio do professor para vocês, vai ter o tira dúvida, que mais? Enfim, a galera, a equipe completa com o script direitinho, a gente vai explicar direitinho o que vai ter na plataforma lá no dia 15, tá bom? Não fica de fora, às 19 horas. Nós vamos dar uma aulinha, vamos explicar algumas outras questões e aí a gente vai falar sobre a plataforma, tá bom? R$ 297, pessoal? Sim, não tem em nenhum outro lugar. Aí vocês vão procurar com a qualidade e a quantidade de ferramentas que a gente está disponibilizando, não tem nesse valor. Vai ter um banco de questões também, tá? Para vocês não ter que ficar comprando outro banco de questões. Mas vamos lá. Karine está ansiosa. Vamos continuar a nossa aula aqui. Essa aqui já foi? Foi não. 13. Karine e colegas, a duração mínima do ensino médio é de 3 anos? Cara, essa é tão fácil, ela parece tão óbvia que lá na hora da prova vocês vão. Teve uma alteração aí do ensino médio, né, em 2024. Será que vai dar certo? Tá certa, tá? É isso mesmo, é 3 horas. O que vai mudar é como isso vai se configurar, quais são as horas básicas da formação geral, quais são as horas que vão entrar nos itinerários formativos, sabendo sempre que tem um mínimo anual de uma carga horária de 1.000 horas, tá bom? Então, enfim, tivemos uma alteração em 2024, mas não deixa essa questão errada, uma questão de 2018, porque continua sendo uma duração mínima de 3 anos. Beleza? Molezinha. Falo tudo sobre as mudanças do ensino médio lá no nosso módulo. Fechou? Modalidades de ensino. Vamos lá para o bloco 4. Já estamos avançando. Questão 14. Os cursos e exames supletivos. Essa eu quero ver, hein? Se vocês estão sabendo. E exames supletivos são exclusivamente realizados no nível de conclusão do ensino médio e por adolescentes com mais de 15 anos de idade. Vou deixar vocês respondendo aí, certo ou errado? O que vocês acham? Enquanto eu vou escrevendo aqui. Ficaram na dúvida, hein? Ninguém tá escrevendo. A Aline já disse que está errado. E aí? Quem mais? Errado. Perfeito. Primeira coisa aqui que todo isso aqui, o pessoal começou a estudar para concurso, já tem que ficar esperto nas palavras restritivas. Quando vem apenas, exclusivamente, preferencialmente, não sei, tudo isso você tem que ficar ligado. Você já abre um olhão para ver se essa questão está certa ou está errada. Algumas vezes, e são a minoria das vezes, essas palavras restritivas estão certas porque está lá na literalidade da letra da lei, tá bom? Mas nesse caso aqui está errado, porque ela está falando exclusivamente ensino médio, sendo que se você, por algum motivo, não concluiu a sua educação básica no tempo certo e você quer retomar, você tem que ter no mínimo 15 anos para fazer o ensino fundamental de forma supletiva, né? Ou pode chamar de educação de jovens e adultos? Com certeza, pode sim, tá bom? E você vai encontrar isso tudo lá no artigo 38, beleza? Ou, se você tiver já 18 anos, você pode fazer de forma supletiva o ensino médio. Então, não é exclusivamente o ensino médio, tá bom? Então, essa questão está erradíssima. Então, o pessoal acertou aí. Tem uns que se absteram, né? Mas não tem problema não. Vamos para a 15. A 15 vai falar exatamente da educação de jovens adultos. E ela está dizendo que a EJA será destinada
aqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos do ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem no final da vida. Ó, não vou nem falar nada, hein? Tô caladinho. Vai marcando aí, certo ou errado? Que tá certo ou tá errado essa? Pessoal, a primeira coisa que é a questão, a primeira coisa, observação que eu posso falar da questão, quando vocês vão digitando, é que, sim, a EJA é destinada para quem não teve acesso ou continuidade de estudos na idade própria. Tá certo isso daí. Agora, essa questão tá pode, tá? Pô, sacanagem da IADES. A IADES escreve a expressão aqui, ó, no finalzinho, ao final da vida. Ao final da vida. Se você ler rápido, você marca certo, entendeu? Mas não é ao final da vida, tá bom? A legislação vai dizer que a aprendizagem deve ser garantida ao longo da vida. Ao longo da vida. E não fala nada sobre EJA, não está falando de EJA. A educação básica, como toda, ao longo da vida. Se você não teve condições de fazer seu ensino fundamental, seu ensino médio no tempo certo, em qualquer tempo da vida, o Estado te dá o direito de concluir isso, tá bom? E isso foi incluído alteração de 2018, tá bom? Então, essa questão aqui, ó, tá erradíssima. Isso, a galera escreveu ao longo da vida. Beleza? Onde que tá isso, professor? Esqueci. Mas não importa, porque para você ver, assim, lembrei. Ao longo da vida tá lá no artigo terceiro, no princípio 13. Você vai lá no artigo terceiro da LDB, no princípio 13, que ele vai falar que a educação deve garantir o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Beleza? Artigo 3, inciso 13. Inciso 13. Fechou, galera? Vamos para 16. Educação especial. Olha só, educação especial, galera, inclusive quem fez a prova de temporário sabe do que eu estou falando. Ela despenca. Quem chegar eu acho que eu tenho percebido que inclusive eu que fui diretor escolar, estive em sala também, e, enfim, todas as salas de aulas, a maioria delas eram salas inclusivas, com 15, 18 ou mais estudantes, né, dependendo das especificidades dos estudantes. É uma tendência, é uma necessidade nova da educação pública, nova sim, entre aspas, né? Porque já com um bom tempo que a gente precisa melhorar o nosso atendimento na perspectiva da inclusão, sabendo que inclusão não quer dizer necessariamente educação especial, quer dizer inclusão a todos, seja por questões étnicas, seja por questões de fé, seja por questões de transtornos específicos, funcionais, por deficiência, não importa. Todos devem ter o direito a uma qualidade, uma educação de qualidade. E aí, educação especial é uma necessidade de que o Estado se adeque e atenda o anseio da sociedade para uma educação de qualidade diante das diferenças e das necessidades e especificidades de cada indivíduo. Então, por isso que está caindo e está despencando na prova, tá bom? A gente fez um vídeo mostrando que várias das questões de educação especial que a gente colocou no nosso WhatsApp caiu na prova. A gente mapeou 30 questões da prova de temporário, só direcionando as dicas para vocês lá no grupo. Então, você que está lá no grupo, mas não está acompanhando as dicas, não está abrindo, só está vendo, começa, vai lá para trás. No link da descrição, a gente tem todas as dicas lá do início. Começou agora? Pega do início e vai estudando, que você vai mapear todas as questões, com certeza. Eu tenho fé disso, você vai ter sua aprovação lá a partir de abril, quando vai sair o edital. Agora, sim, dito isso, só porque você tem que estar esperto com a educação especial, vamos lá. É uma modalidade de ensino ofertada preferencialmente na rede regular de ensino e destinada a estudantes com deficiência, vou fazer um umzinho aqui, ó, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e ou superdotação. Perdão, desenvolvimento, fiz errado. Calma aí. Aqui, ó. Segundo, e altas habilidades ou superdotação.
Alguns já estão marcando ali que está certa a questão. Sim, pessoal, essa questão está certa. Mas outros devem estar se perguntando assim, professor, mas ainda usa transtorno global do desenvolvimento? Usa. Tá lá, se você pegar a LDB, está escrito assim lá na LDB. Essa questão, inclusive, está em consonância com o artigo 4, tá? Inciso terceiro, dá uma olhada aí para mim aí. Eu acho que você que está acompanhando aí a LDB, acho que é inciso terceiro. Essa questão ela vai falar do público-alvo do estudante da educação especial, perdão. Público-alvo da educação especial, ok? Quem são? As estudantes com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e superdotação. Então, questão certa. Agora, eu tenho algumas observações aqui para fazer para você com relação a isso, tá? E já vou escrever aqui, ó. E eu falo sobre isso no meu curso, no curso de LDB, e vai ter um professor específico para falar só sobre esse decreto, que é recente, não caiu em nenhuma prova ainda, não que eu tenha conhecimento, tá? Decreto 12686 de 2025. Este decreto, quem acompanhou, sabe que ele instituiu a educação especial e ele criou a RENEI, né? Não sei se fala assim, RENEI, Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Ele criou o quê? A política e o RENEI. O RENEI. Meu Deus, que letra horrorosa. Teve uma vez que eu escrevi Teve uma vez que eu escrevi no caderno do aluno assim, melhore a letra. Aí ele falou, tia, você tem que melhorar a sua letra também. E agora vocês estão vendo por que esse aluno estava com razão. Voltando aqui para o nosso raciocínio, esse decreto, para quem acompanhou, parece que ele esboçou, lá em meados de setembro, uma tentativa de tirar essa palavra aqui preferencialmente. Tá? Então, deu muita polêmica. Por quê? Mas aí, enfim, depois de muita discussão, e aí esse decreto ele é de setembro. Lá em dezembro, ou seja, tá bem fresquinho, gente. Que dia é hoje? Eu não sei nem que dia é hoje, é 13? Já é 13? 12, né? Lá em dezembro, voltaram atrás. Dezembro falou, opa, vamos mexer com isso não, vamos alterar essa parte aqui. Antes, o decreto estava bem assim: o público-alvo da educação especial deve estar incluído nas classes comuns do sistema educacional geral. Deve. Quando ele falava deve, não é bem deve, mas eu estou explicando para vocês como é que é a interpretação. Ou seja, ele estava indo contrário ao LDB, entendeu? Ou seja, deu problema. Por quê? E as instituições especializadas em educação especial, que não são da rede regular de ensino? Aí deu um problema. Porém, em dezembro, voltaram atrás e foi dito que deve ter o direito de ser incluído nas classes comuns, mas se não for possível, ele pode estudar sim nessas instituições especializadas de educação especial. E aí voltaram atrás depois de muita pressão da sociedade civil aí. Beleza? Em resumo, eu faço essa primeira observação e faço uma segunda observação. Quando a gente estuda lá na nossa graduação transtorno do espectro autista, a gente tradicionalmente falava que estava dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Este decreto, e você tem que ficar esperto, este decreto ele vai trazer uma observação sobre autismo, perdão, e ele vai escrever assim, ó: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, aí parará, 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 incluídas as pessoas com transtorno do espectro autista. O que isso muda, galera? A proteção jurídica dos estudantes, porque embora não mude as especificidades do transtorno, e vai mudando conforme os estudos, que o legislador fez? Para garantir apoio, monitoria, recurso, o estudante TEA foi equiparado à pessoa com deficiência. Então, apesar do TEA, tradicionalmente a gente colocar ele aqui, na verdade agora, segundo o decreto, ele está aqui. Ele é expressamente um estudante com deficiência, quem tem o transtorno de espectro autista. Isso não tem nada a ver com a questão está certíssima, é isso daí, mas eu trouxe essas duas observações que eu aprofundo mais no nosso módulo e haverá um professor específico só falando sobre esse decreto, tá bom? Espero que
que tenham captado aí essas orientações. Vamos para a próxima? 17. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Enquanto eu tomo uma aguinha aí, escreve aí o que vocês estão achando da aula. Tá boa? Foi muito rápido? Tá faltando só uma, duas, três, quatro questões. Pessoal, eu não tenho problema de feedback crítico, tá? Desde que a crítica seja construtiva para a gente melhorar, para a prova class, para eu passar para os demais professores e para mim também, questão de oratória, a rapidez, está muito lento, eu estou estudando muito rápido, eu estou estudando agora, então você está indo muito, muito rápido, ou então eu comecei a estudar agora, por favor, vai mais devagar. Essas questões são importantes para a gente ir conhecendo vocês, tá bom? Bora lá que nós estamos na reta final. 17. Quando as condições específicas dos estudantes impedirem a sua. Ó, acabei de falar sobre isso, beleza? Essa daqui ilustra o que eu acabei de falar. Quando as condições específicas dos estudantes impedirem a sua integração nas classes comuns do ensino regular, o atendimento educacional será realizado em classes, escolas ou serviços especializados. Questão do CESP de 2025. Marca aí, certo ou errado? Não é apenas colocar o aluno na sala. É isso que a gente tem que entender, tá? A LDB, ela quebra paradigmas e ela está falando, vocês não vão só colocar esse menino na sala de aula. Não pode ser assim. A gente precisa dar suporte para a escola, para o professor, para que este estudante consiga acompanhar o estudante do regular. E se não for possível, professor, porque a realidade que a gente vê de muitas situações é que às vezes não é possível. E aí, o decreto retroagiu justamente por causa disso, porque quando as condições específicas dos estudantes impedirem a sua integração nas classes comuns de ensino regular, o atendimento educacional deve ser realizado em classes, como a questão está falando, em classes, escolas ou serviços especializados. Entendeu? Então, parece, não estou afirmando, parece que o decreto tentou impedir isso, mas retroagiram. Fechou? E essa questão, com decreto ou sem decreto, continua sendo verdadeira, tá bom? Tá certinho, tá lá na LDB. Tranquilo? Cara, e educação especial, vocês têm que... A gente está preparando os professores top aí para ministrar as nossas aulas, porque realmente vai despencar na prova de vocês e é o que mais cai. Não tem jeito. 18. Professor Lucas, essa questão está repetida, é igual a 16. Está repetida? Vamos ler? Vamos ler juntos. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida obrigatoriamente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Professor, é a mesma coisa, é certa também. Errado, pequeno gafanhoto. Tá errado. Olha aqui, ó. Diferente da 16, aqui está falando que é obrigatoriamente na rede de ensino. E a gente viu lá que é preferencialmente. Questão de 2023, viu? Preferencialmente. Fechou? Então essa aqui está erradíssima. Agora sim, reta final, temos mais duas. Gestão democrática. Galera, seguinte, eu vou trazer uma questão bem simples de gestão democrática, porque, só para vocês terem uma ideia, eu dei uma aula para a galera que queria fazer concurso para diretor e vice-diretor lá do Rio Grande do Sul, e eu falei mais ou menos umas 4 horas de gestão democrática. Trabalhei tudo sobre gestão democrática. Obviamente que a LDB ela tem os pontos limites ali para trabalhar. Mas dependendo de como saiu o edital, a gente precisa trabalhar outras questões além dessa exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Essa questão aqui é muito fácil, né? A gestão democrática do ensino público, na forma da lei, é um princípio orientador do desenvolvimento do ensino disposto na LDB. Vai respondendo aí, certo ou errado? O que vocês acham? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou trazer esse quadrinho aqui, tá? Esse quadrinho é um recorte das nossas aulas lá do módulo completo. O que esse quadrinho vai trazer? Ele traz, eu fiz para vocês os incisos dos princípios da LDB que mais caem. Então, nós temos 15 incisos, mas eu botei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para mim, professor Lucas, para mim, esses são o que mais cai. Vocês vão estudar só esses 7? Não, vocês não vão só estudar esses 7, mas se tivessem tempo,
Começa por esses 7 aqui, que vocês vão se dar bem. E a questão está falando justamente do inciso 10, ó, gestão democrática do ensino. Aí tem umas dicasinhas que eu vou colocando aqui nessa tabela, depois vocês dão uma olhada nela, tá? Ó, a gestão democrática, aí a questão vai falar, é para o ensino público e privado? Não, não é, tá bom? É só para o ensino público. E aí as bancas costumam fazer essas brincadeiras. E aqui tem todas as brincadeiras, tá? Ó, em destaques aqui, ó. Todas as brincadeiras que as bancas costumam fazer com vocês, eu deixei uma dicasinha para cada um aí, para vocês matarem várias questões. Agora, a nossa questão aqui que eu trouxe para vocês é: a gestão democrática do ensino público na forma da lei é um princípio orientador do desenvolvimento do ensino disposto na LDB. Perfeito. É isso aí. Tá certinho. Beleza? E por último, os docentes não devem participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, pois se trata de uma incumbência da direção. Ah, todas elas falam que é a direção que tem a responsabilidade de fazer a proposta pedagógica, tá? Essa questão está errada, e para a gente fechar com chave de ouro, vocês vão acompanhar para mim o seguinte raciocínio, tá bom? Vocês vão lembrar desse cidadãozinho aqui, ó. Esse é o Zeca, beleza? Esse é o Zeca. Ó o Zeca sorridente. Beleza? Lembra do Zeca, ó. Escreve aí, Zeca PP, tá? Zeca PP. O que é o Zeca PP, professor? É o zelar, epa, zelar pela aprendizagem dos estudantes. Beleza? Zelar pelas aprendizagens, estabelecer estratégias de recuperação do estudante. E aqui eu faço uma observação aqui, ó, nesse inciso 4. Tem questão que fala assim: o professor tem a incumbência de passar a listagem dos estudantes que estão de recuperação para a direção. Ou seja, está passando a responsabilidade para a direção de resolver o problema do aluno que está em recuperação. A LDB de 96, ela traz um protagonismo para o professor. O professor tem um papel ativo nas questões da escola. Inclusive, é o professor que estabelece as estratégias de recuperação e executa. No final, você não vai passar uma lista de alunos de recuperação para a direção ou para a equipe pedagógica. Você vai passar para a equipe pedagógica aqueles estudantes que você identificou que estão com dificuldade de aprendizagem e que você vai dizer quais são as estratégias que você fez e por que esses estudantes ainda não venceram e quais serão as estratégias para vencer. Você tem que apresentar isso lá na coletiva dos professores, no conselho de classe, melhor dizendo. Tem tempo que eu não estou em sala, é conselho de classe. Fechou? Então, estabelecer estratégia. O que mais? Colaborar com o quê, pessoal? Com as atividades de articulação da escola e comunidade. Da escola com a comunidade. Beleza? Coube aqui, do ladinho do Zeca. O A de quê? Eu vou escrever assim, aulas, que eu não achei uma palavra que ficasse melhor aqui, tá? Aulas, você vai lembrar de aulas. Como assim? Ministrar os dias letivos e horas-aula. E horas-aulas estabelecido. Aí mais, o inciso lá vai falar também. Ah, tá. Mais participação, vai ficar pequeno aqui. Do planejamento e avaliação, não é isso? Mais participação do planejamento e avaliação. Vai lá no inciso 5º, eu acho que fala isso. É isso mesmo. P de quê? Participar da
elaboração da proposta pedagógica. Então, o professor tem que participar? A questão está dizendo que não, né? Tem que participar. A LDB diz claramente isso, que vocês têm que participar. E, por fim, eu vou escrever aqui, ó, plano. Também não achei nenhuma outra palavra, mas plano. Elaborar e cumprir seu plano de trabalho. Plano de trabalho, vou botar aqui. Plano de trabalho. Segundo o quê? Segundo a proposta pedagógica. É isso que está falando. Segundo, posso fazer da minha cabeça, do meu jeito? Pode, desde que vocês sigam o PPP da escola que foi definido por toda a comunidade. Tá bom? Pode sim, desde que isso você siga, respeite o PPP. Essa questão está errada porque o professor está falando que não quando ele tem que participar. Beleza? Vou tirar aqui, interromper o compartilhamento por um segundo. Estamos com 29 participantes. E aí? Gostaram? O que vocês acharam? Antes de vocês saírem, eu quero mostrar a plataforma para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui a plataforma para que vocês possam verificar como encontra o quiz. Por quê? Depois dessa aula que eu dei para vocês, vocês vão entrar lá e vão fazer 10 questõezinhas para reforçar o que vocês acabaram de fazer. Vou mostrar para vocês. O que vocês vão fazer? Olha só. Vou compartilhar aqui minha tela novamente. Compartilhar. Então, deixa eu tirar aqui o... Esse é meu Instagram, tá bom? Para manter. Para quem quiser me seguir, segue lá, @professor.lucasxavier. Deixa eu abrir isso aqui. Ok. Deixa eu abrir uma nova guia. O que vocês vão digitar? Vocês vão digitar app.aprovaclass.com.br, beleza? Vocês perceberam que ele está te pedindo para se inscrever aqui. Pessoal, para se cadastrar e ter acesso às questões aqui, precisa pagar? Não, é gratuito, tá? Você pode fazer de forma gratuita. Aí você vai vir aqui, login. Vou logar com essa ideia do meu trabalho, lá da sede. Bom, eu vou usar aqui porque é gratuito mesmo, então vou botar aqui minha senha. Ok. Então, loguei com o e-mail de preferência, você pode logar aí com o e-mail que você quiser. Aí você vai aqui para a interface principal, certo? Foi para a interface principal, o que você vai fazer? Você vai descer, vai ver aqui, ó, Quiz Aprova Class. Você pode clicar em qualquer um, não tem problema. Não, fiz errado, calma aí. Deixa eu ver. Cadê? Eu acho que eu esqueci de subir aqui para a interface. Não, tá aqui, ó. Não, esqueci de subir para a interface. Então, o que eu vou fazer? Ah, verifica para mim se o Adeilson mandou o link. Ele mandou o link? Tá. Deixa eu ver. Acho que ele mandou. A gente esqueceu de subir. Calma aí, pessoal. Vamos resolver aqui esse probleminha. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que o. Achei. Deixa eu ver. Mas não subiu ainda. Ou é esse aqui? Subiu. Achei, pessoal. Então vamos lá. Achei. Então vamos lá. Vocês podem clicar em qualquer quiz, tá vendo? Vocês clicam em qualquer quiz. E aqui do lado, vocês vão pegar aqui, ó, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá vendo? Outra coisa, muitos estudantes estão falando assim, professor, eu estou com dificuldade de localizar. Eu recebi várias mensagens dessa no privado. Vocês estão vendo que até eu fiquei com um pouco de dificuldade. A gente já está pensando, isso já está no radar, para a gente melhorar essa experiência de vocês, ficar mais fácil de achar. A gente vai mudar aqui como é que faz, tá?
mas no momento é desse jeito que eu mostrei para vocês. Então você entra em qualquer quiz e aqui do lado você vai ter acesso a todos os quiz que a gente já subiu. Então, clicou em LDB, você vai ter aqui o material da aula que vocês receberam no WhatsApp, tá vendo? Eu vou subir também os slides, a equipe vai subir também os slides com os meus comentários. Tudo que eu risquei lá, vocês vão receber, vai ficar aqui também. Você vai descendo lá para baixo, o que, que você vai ter? Ó, olha aqui. 10 questõezinhas com base na aula que eu ministrei. Então vamos fazer uma aqui só para ver. Vamos ver se o professor está sabendo. Fazendo ao vivo, hein? Ó, vou clicar na primeira. A LDB prevê que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social? Sim, tá certo. Tá certo. Correto. Vou fazer mais uma. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, o que significa que qualquer cidadão ou grupo de cidadãos pode acionar o poder público para exigir. Eu vou marcar, eu sei que essa questão é certa, eu vou marcar errado só para a gente fazer um teste para ver o que acontece, tá bom? Errado. Olha lá, incorreto, professor Lucas, você não pode errar. Como é que você vai ficar sua autoridade aí diante dos estudantes, né? Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai refazer, ó. Tá errado, você refaz. Agora sim, a questão está certa, porque de acordo com o artigo 5º, o direito público subjetivo garante que a oferta da educação obrigatória pode ser exigida. Legal, Amanda. Esse é o nosso projeto. Amanda, tá na escuta? Você quer falar alguma coisa? Ou entrou sem querer? Não, tá, eu já estava aberta aqui para falar. Ah, então beleza. Então, Eu estava professor, já encerrando a aula, mostrei a plataforma, eu mostrei mais ou menos vi. como é que tá lá. Você quer falar o alguma pe- coisa? Então, não, acho só agradecer mesmo, né, pela aula maravilhosa aí. Você conseguiu mostrar bem a plataforma pro pessoal, né? E amanhã, gente, vai ser com o professor Jonathan, né? Quem aí principalmente já teve aulas aí, né, com ele ano passado, né? A gente vai ter sobre gramática, interpretação de texto, tá bom? Mas amanhã vai ser às 19h30, não vai ser à tarde, tá bom? E no mais é isso, né, prof? Agora é deixar o pessoal entrar na plataforma, se cadastrar, fazer o quiz, né? Aproveitar que o pessoal tá com a cabeça fresca também, né? Isso aí. É isso aí, galera.